Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Henrique do time Dinâmica de Preços e hoje a gente vai bater um papo sobre como é que foi o índice e o dólar. Hoje, dia 18 de maio, estou gravando esse vídeo no dia 18 de maio e algumas pessoas mencionaram que foi um dia um pouco complicado, foi um dia compacto, né? Não foi aquele dia que tivemos movimentações bonitas e esses dias eles têm as características assim: o scalper está feliz e a pessoa que está procurando um swing maior, uma pernada mais longa, ela não está tão feliz porque geralmente ela deixa stops maiores por conta da questão do alvo, e com isso, se vier contra, ele vai tomar um stop aí que pode machucar. Então ele tem que proteger mais rápido a sua operação, tem que trabalhar isso de maneira mais rápida. E eu venho trazer para vocês aqui algumas dicas de price action. A gente, na nossa metodologia, a gente valoriza bastante o price action, embora o Fibonacci ele esteja no gráfico, ele é um divisor de águas na nossa vida aqui no mercado financeiro, mas é como se o Fibonacci ele fosse a lente, mas a gente precisa do price action como armação ali para a gente conseguir enxergar melhor o gráfico, tá? Então os dois eles combinam muito bem e a gente acredita que a junção desses dois se torna uma metodologia muito poderosa, tá? Algumas pessoas podem falar, ah não, mas quando você usa price action você usa 50%, você usa aquilo. Eu não gosto de entrar muito nesse mérito, até porque assim, a gente aqui no Dinâmica de Preço, a gente não olha o Fibonacci apenas como retração de perna. Embora ele tecnicamente seja uma retração, extensão de perna, a gente vê o Fibonacci de uma maneira um pouco diferente. A gente quer realmente entender os pontos de inflexão baseado nessa perna, não puramente por uma retração. A retração a gente vai procurar ali quando você tem um canal, por exemplo, já entrando aqui no Price Action, quando você tem um canal, isso tende, conforme o canal vai andando, né, o tempo vai passando, o canal tende a ter retrações maiores. Então, você ficar de olho nas retrações desse canal é interessante, e você fazer essa medição, né? Porque conforme o tempo anda, eu vou fazendo retrações maiores e aí eu vou fazendo aquela pá de ventilador que todo mundo vê da análise clássica aí, da análise gráfica. Então vale a pena você medir pernas nessas condições e algumas outras também. Mas o Fibonacci a gente vê um pouquinho diferente, então a gente acredita que a junção das duas é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Vamos começar aqui no índice, tá? Eu tô com o Fibonacci de 1 hora, vou mostrar para vocês o Fibonacci que eu estava traçando. E aí qual era a perspectiva que eu tinha em cima do Fibonacci, tá? Eu tinha aqui uma região muito forte, que é uma região de menos 11,8. O dia ele acordou lá em cima, mas ele já veio logo fechar esse rompimento. Não foi um rompimento de sucesso, foi um rompimento falho, né? E a partir disso, eu vim aqui nos 5 minutos e tracei essa linha de tendência bem bacana. Não comecei o dia vendendo, o dia voltou, ficou aqui igual seria aqui na linha de tendência, rompeu, tá? E ele veio testar aqui, ó, o movimento anterior, tá? Esse movimento anterior ele pode ter sido através de outro Fibonacci, pode ter sido aqui ó, o 111 do gap. Se eu traçar aqui, provavelmente vai bater no 111 do gap, né? Ele segurou aqui algumas vezes. Então assim, vou deixar mais simples, vou deixar mais tranquilo, afinal de contas nós estamos nesse vídeo falando de price action. Ele veio aqui buscar o swing anterior, veio e voltou, e quando jogou aqui para cima, olha só que legal, ele deixou esse candle bem interessante, não foi o que a gente espera de um rompimento, né? Então ele, para mim, estava retestando essa linha de canal, essa linha de tendência aqui, desculpa, e aí eu entrei vendido na primeira venda, tá? O preço ele veio vindo, descendo. Quando chegou aqui, ele deixou esse martelo, eu zerei o trade no fechamento do martelo, porque olha só, ele já tinha testado uma vez aqui, foi quando ele testou lá em cima, nesse movimento anterior, e aí ele veio a segunda vez, deixou uma cauda, não conseguiu fechar aqui embaixo, nem romper, voltou e fechou. Então essa foi a primeira operação que eu fiz, baseado aqui na energia que o menos 11 tem. Afinal de contas, eu estava projetando que do menos 11 eu poderia vir aqui ao 76, tá? Então assim, era um dia que eu tô falando, é um dia que a pessoa que quer pernada, ele tem que se proteger um pouco mais rápido, tem que fazer um manejo de risco maior, porque foi um dia compacto, foi um dia que não andou bastante, né? A segunda vez ele veio, voltou praticamente aqui em cima, retestando o menos 11,
Dessa vez, inclusive, ele não conseguiu nem ir lá em cima, já estava com a linha de tendência de baixa aqui marcada praticamente, que é essa linha de tendência de baixa. Então eu fiz uma nova venda por aqui, tá? E aí eu saí aqui novamente nessa segunda barra. Ele veio, voltou. Quando ele deixou essa sombra, eu imaginei que ele poderia fazer uma volta. Quando ele veio e não veio mais forte, eu zerei o trade aqui também. Foi essa segunda operação aí que eu fiz, tá? Então aqui foi um dia bem complicado, foi um dia compacto, foi um dia que o índice, ó, ele tá andando 900 pontos, geralmente ele anda muito mais, ó. Aqui nesse dia ele já andou o dobro, tá vendo? Ele voltou aqui para cima. Aqui uma possibilidade de operação bem legal também, baseada no price action, seria nessa barra 70, na venda do fechamento dela. Afinal de contas, eu já tinha aqui, ó, o topo do dia marcado. Eu já tinha uma puxada bem legal, mas olha só, ele fez, ó, uma tentativa, segunda tentativa e a terceira tentativa. Foi testando aqui, ó, a nossa linha de tendência, né? Ele não conseguiu encostar nela. A gente sabe que sombras são falsos rompimentos, então ele tentou passar de alguns níveis aqui, mesmo que a gente não esteja vendo. E aí na terceira tentativa seria legal uma venda aqui na 70, né, para voltar aqui pelo menos por 23, que ele não fez, mas sairia no trading stop aqui, para a galera lá da sala, lá, o TSM, zeraria aqui o trade com 280 pontos, tá? Obviamente, o manejo de risco durante o trade ele tem que existir, porque o mercado é soberano, a gente tem que ficar com atenção nesse tipo de movimentação, né? O dia hoje ele estava um pouco mais enjoado, estava compacto, então poderia haver uma explosão para um dos lados. Você tem que fazer esse manejo de risco bem comportado aí. Vamos lá para o dólar. O dólar foi legal também. Eu postei esses Fibonacci lá no Twitter e também, inclusive, eu estava neles na operação, durante a operação. Então vocês que estão vendo esse vídeo vão entender o que eu fiz lá no momento, tá? Eu estava com esse Fibonacci aqui. O Fibonacci ele me apresentava uma qualidade bacana pelo que eu tinha. O dólar está bem compacto, com bastante ruído. Fiz as marcações aqui do que eu acreditava ser importante, então o mercado ele ficou aqui muito tempo, né? Aqui também esse suporte ele já tinha respeitado duas vezes. A terceira aqui ele veio no 141, tá? Mas ó, não houve continuidade de rompimento, voltou. E aí vamos lá, o dia abriu aqui, veio na resistência praticamente aqui em cima, não conseguiu ir, desceu, veio até 141, beleza. O que eu tinha de pensamento aqui? Eu vou ter uma volta para poder descer mais. Era isso que eu estava pensando. Então quando chegou aqui, ele me deu essa shooting star gigantesca. E shooting star, ele pode ser um candle de reversão, mas também pode ser um candle de lateralização, né? Foi um doji aqui muito grande. Doji são candles de lateralização. E aí ele veio bem fraquinho, apesar de ser barras bem legais. Foram barras que não passaram a máxima aqui até então, precisou de 3 barras para chegar na máxima. E aí sim, quando chegou aqui, eu fiz a venda nesse candle número 10 aqui. E deixei o stop aqui um pouquinho mais acima, tá? Deixei mais acima porque eu sabia que doji são candles de lateralização. Nas lateralizações eu tenho retestes de máximas e mínimas, então eu poderia ser violinado aqui, como se eu deixasse o stop aqui eu seria violinado nesse doji aqui da Marra 11. Então deixei mais acima, né, como segurança, aumentando a probabilidade do trade, tá? Embora eu diminua o meu risco retorno um pouquinho, eu aumento a probabilidade do meu trade dar certo, né? Então eu consigo uma equação do sucesso aí bacana. E aí o trade veio descendo, a minha perspectiva de dinâmica seria aqui no 61.8, tá? Só que olha só, dia totalmente lateral, o mercado ele já vinha fazendo movimentos laterais, então já estava meio cabreiro com essa situação. Quando chegou aqui, ele não conseguiu romper esse suporte aqui, e ainda mais, ó, a mínima do candle de lateralização, foi um falso rompimento isso daqui. Eu zerei no fechamento aqui, levando aí praticamente 15 pontos, tá? Logo mais, ele já deu essa barra número 21, eu comprei na máxima dela, e aí eu zerei aqui em cima, na máxima, no fechamento do dia anterior.
dando mais 17 pontos. O que acontece? Aqui nesse momento, eu imaginava que se ele não conseguiu fazer e ainda segurou aqui no 111, a perspectiva de dinâmica que eu tinha era vir aqui no 23. Inclusive lá no Twitter, eu acho que meu alvo estava aqui no 23. Eu sempre deixo o alvo longo para poder ir trabalhando o trade conforme anda, conforme o trading stop eu vou levando. Então isso daí é meio maleável para mim. Embora eu tinha a visão de dinâmica aqui no 23, mas eu estava atento que o dia estava bem lateral. Igual vocês podem ver, ele ficou lateral o tempo todo. O que acontece? Por que eu zerei aqui? Ó? Você vê que ele já veio dando sombras maiores e esse candle ele não conseguiu vir muito forte, tá? Quando eu tenho um candle muito forte, que ele chega numa resistência e não passa dele, geralmente esse candle pode bater e voltar. Foi o que aconteceu. Tá? Então zerei aqui no fechamento dele, ele bateu e voltou. Quando ele chegou aqui, ele fez um falso rompimento do que era resistência e virou suporte. Então eu já comprei aqui nesse fechamento, prevendo o que? Continuação de movimento. Minha dinâmica era lá no 23, era o que eu estava pensando, né? Só que aí o mercado voltou, aí deixou falsos rompimentos aqui de novo, candles de reversão. Eu falei, vou dar mais uma chance. Só que ele não performou o que eu esperava, que era uma explosão para cima, para poder sair desse desembaraço, tá? E aí quando deu esse candle 33 aqui, eu zerei o trade, tá? Deu 5 pontos aí nesse trade aqui, saí praticamente no 0 a 0. E depois ele veio, reverteu, né? O que era de se esperar, visto que ele não andou, né? Se o time não marca gol, ele toma gol, assim funciona. Então ele voltou aqui, fez uma dinâmica bem legal, tá? Veio no 61. No 61 ele voltou a subir. Já esperava aqui, ó, uma vinda no 111 ou novamente no 23, caso ele queira mudar à vontade. Até falei lá com o pessoal lá da sala, né, da questão do 61, ele tem muita energia, então poderia vir uma explosão. Só que eu não peguei nesse martelo, no 48 eu não estava na tela, não vi esse martelo aqui no 48, daria um trade legal. Eu entrei aqui no candle 62, tá, no fechamento dele, foi um reteste de nível. Eu gosto muito disso, quando a dinâmica está apontando para um lado, e aí eu pego esse reteste de nível, esse micro pullback que o preço faz, para poder preparar melhor a minha operação. E acabei saindo aqui em cima, outro candle de lateralização, né, um doji. Aqui ficou um outro candle de lateralização, aí eu já ajustei meu stop o máximo que eu consegui e acabei saindo no stop gain aqui, tá? Então é isso aqui que eu queria deixar para vocês, a junção do price action com o Fibonacci bem traçado, com a leitura de dinâmica correta, é uma poderosa metodologia, é algo fantástico aí que pode realmente ser a virada de chave de vocês. Vim trazer aqui um pouco mais dessa visão. E assim, dias como hoje, no caso, realmente você precisa de um manejo mais rápido, você precisa de uma agilidade, né? Por isso que quanto mais você desce o tempo gráfico, mais difícil fica as coisas, porque são muitas informações que você precisa. Então você tem que começar a automatizar algumas coisas, colocar fé em alguns indicadores e estruturar isso para você. A gente do Dinâmica de Preço, a gente gosta de utilizar o Price Action, porque assim como o Fibonacci, ele é uma ferramenta que não é atrasada, né? Realmente houveram negociações ali, realmente o preço se comportou daquela maneira naquele ponto, em real time praticamente, assim como o Fibonacci, então combina muito bem com ele. Eu não pego uma ferramenta atrasada para ajustar e para operar junto com algo que é praticamente em real time. Eu tenho duas ferramentas em real time, e é por isso que a gente acha essa metodologia, essa combinação fantástica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, o comentário de vocês. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!